Ok, pessoal, dando continuidade aqui então, segunda parte da aula de hoje, liquidação de sentença. Daí vamos tratar aqui de algumas hipóteses, né, em que pode haver a liquidação de sentença. Daí, olha só, pela regra aqui do inciso 2 do 491, surge aqui mais uma hipótese, que é quando a prova do valor, né, ela é excessivamente dispendiosa ou ou pode ser demorado a realização dessa prova, tá? Então, se a sentença, se na própria sentença o juiz reconhecer assim, também pode ser determinado também, né, a liquidação de sentença pelo inciso 2 do 491, tá? Outra hipótese aí que a gente tem é quando a gente está diante de casos de procedência em ação coletiva que tutele direitos individuais homogêneos, tá? Essa hipótese aqui de liquidação, ela vem lá do CDC, lá do Código de Defesa do Consumidor, tá? Isso daqui vai se aplicar, então, naquelas ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos, tá? Exemplo aí que a gente poderia citar, uma ação, por exemplo, envolvendo um RICAL, né? Aquelas ações que a gente viu sobre a correção dos saldos do FGTS, a correção, por exemplo, dos planos econômicos, do plano verão, do plano Bresser, tudo isso daqui vai encaixar exatamente nessa hipótese aqui, tá? Seria aí um exemplo aí mais conhecido de vocês, talvez, tá? Que mais aí que a gente vai destacar aí, ó? Lembra que eu falei com vocês, lá no primeiro tópico, pela regra lá do 509, né, o parágrafo 1º, olha só, como é que a gente resolve quando a gente tem uma parte líquida e uma parte ilíquida na mesma sentença? Então, nessa hipótese aí, o credor, ele pode promover simultaneamente, tá? Ou seja, ao mesmo tempo, né, o cumprimento tanto da parte líquida quanto da parte ilíquida da decisão, tá? Só que daí, obviamente, ele vai ter que fazer isso daí em autos apartados, tá? Então, a parte líquida da sentença, ele vai pedir o prosseguimento dela pela regra do 525, né? Do 523 em diante, aliás, que é do cumprimento de sentença, né? E com relação ao procedimento aí da liquidação de sentença, da parte líquida, né? Daí ele pede, então, em autos apartados, pela regra aí do 509, parágrafo 1º, tá? Então, olha só, além disso daí, o procedimento aí de liquidação de sentença, ele está previsto lá na regra do 509 ao 512, tá? Do CPC, tá ok? E em que pese aí a expressão ser sentença, a gente não pode deixar de observar aí que essa expressão aí se aplica a qualquer decisão que tenha conteúdo condenatório, tá? Então, pode ser uma decisão interlocutória, pode ser um acórdão, pode ser, inclusive, uma tutela de urgência, tá? Pode ser uma tutela cautelar com natureza de proteção de um direito e assim por diante, tá? Então, inclusive também naqueles casos de obrigação de fazer também, tá? Então, o procedimento aqui, então, da liquidação de sentença aqui, em que pese ali a gente vai verificar a expressão sentença, tá? Mas a gente tem que dar uma interpretação aqui extensiva aqui nesse ponto aqui, para entender que também pode ser aplicado em qualquer tipo de decisão que tenha conteúdo condenatório, tá? Outra coisa aí, que é muito importante a gente visualizar, eu vou até colocar aqui para vocês aqui, vou disponibilizar para vocês aqui, olha lá. Olha que interessante aqui, ó. O 509, ele fala o quê? Que a liquidação pode ser requerimento aqui, ó, do credor ou do devedor. Então, olha lá que interessante, tá? Tanto faz. Se o devedor também tiver interesse no procedimento da liquidação, ele também pode requerer, tá? Então, não é exclusividade da parte autora, da parte credora, o pedido, né, da liquidação. Pode ser feito por qualquer das partes, tá? Dito isso daí, vamos voltar aqui para a nossa aula, vamos dar continuidade aqui. Olha lá, vamos falar um pouquinho aí, tá? De algumas mudanças que a gente teve em relação ao procedimento da liquidação de sentença
como que era no Código de 73 e como que passou a ser no Código de 2015, tá? Então, olha só, na redação original aí do CPC de 73, previa que a liquidação de sentença poderia se dar por cálculos, por meio do contador, tá? Por arbitramento, regra do 606, do contador do 604, e por artigos, a regra do 608, tá? Daí o que aconteceu? A primeira inovação legislativa que a gente teve foi com o advento da Lei 11.232, de 2005, que revogou dos artigos 603 até o 611, e passou a reger a liquidação de sentença lá no 475A até o 475H. Então, esse daí, basicamente, tá, foi a primeira inovação legislativa que a gente teve em termos de liquidação e cumprimento de sentença, tá? Isso daí, então, pela Lei 11.232, lá em 2005 ainda, tá? Essa legislação aí já previa a liquidação de sentença por meio de arbitramento e por meio de artigos, tá? Que seria, então, né, o 475C e o 475E, tá? Então, basicamente, como é que era isso daí? Quando a apuração do valor dependesse apenas de cálculos aritméticos, caberia, então, ao próprio credor formular, desde logo, o pedido do cumprimento de sentença, apresentando os devidos cálculos, dispensando, assim, em princípio, a realização de cálculos pelo contador do juízo. Então, olha que interessante aí, tá? Vamos buscar essa linha de raciocínio, que a gente vai ver que o CPC de 2015 preservou praticamente na íntegra essa mesma sistemática aí. Mudou muito pouco, tá? Então, olha só, quando a sentença, quando o valor devido, né, depende apenas de cálculo aritmético, o que é cálculo aritmético? Quando você mesmo pode fazer o cálculo. Você não precisa de provar fato novo, você não precisa provar nenhuma circunstância posterior. Você tem de pronto ali todos os requisitos, todos os elementos necessários para você poder promover o cálculo, e você não depende de um contador, ou seja, você não depende de uma pessoa que tenha ou que detenha conhecimento especializado para poder realizar esse cálculo. Então, nesse tipo de circunstância aí, basta você apresentar os cálculos, tá? E dispensa aí, em princípio, a realização de cálculo pelo contador do juízo. Então, o CPC de 2015, ele vem nessa mesma linha aí, tá? Ele empresta essa ideia aí da lei, ele toma emprestado, né? Essa ideia central aí da lei 11.232, que simplificou o procedimento da liquidação de sentença em relação ao que era antes, tá? Do 604, 606 e o 608 do CPC de 73, tá? E aí, ele passa apenas, né, a fazer uma simples mudança, digamos assim, didática. Porque, ao invés de falar em liquidação por artigos, né, aí ele passa a tratar essa matéria como sendo liquidação pelo procedimento comum, tá? Então, olha só, inclusive isso daí é pegadinha de concurso, tá? Tem muita gente aí dizendo que o CPC de 75 acabou com a liquidação por artigos do CPC de 73, tá? Na verdade, né, o CPC de 2015, ele não acaba com o procedimento de liquidação por artigo. Ele apenas dá uma nova nomenclatura para ele. Então, aquilo que passava, aquilo que antes, né, era denominado de liquidação por artigos, o novo CPC de 2015 passou a tratar como sendo o quê? O procedimento de liquidação, né, da forma comum, tá? E aí ele mantém a liquidação por arbitramento, que é aquela ideia lá, né, que eu acabei de falar para vocês, que as próprias partes apresentam, né, os valores, isso daí ele mantém essa ideia aí, tá? Então, olha só, concluindo aí essa linha de raciocínio, ó, tal como no código anterior, que em sua última redação, quando a decisão ilíquida depender de meros cálculos aritméticos, é o próprio exequente que tem que apresentá-los no requerimento de cumprimento de sentença. Isso daí
já é a regra, né, do 509, o parágrafo 2º, combinado aí com o 524 caput do atual CPC, tá? Então, olha só, ademais, o código da liquidação, o procedimento aí da liquidação, ele não pode contrariar o quê? O que já foi decidido. Aliás, voltando aqui, até porque, só para a gente poder fechar isso daqui de novo, para a gente não misturar os assuntos aqui, olha só, em relação, então, à sistemática do Código de 73 e a sistemática do Código de 2015, o que a gente aprendeu aqui? Que a gente tinha um regramento que previa 3 espécies de liquidação, por arbitramento, por cálculos do contador e por meio de artigos. Depois a gente teve o advento da Lei 11.232, simplificou isso daqui em 2 espécies, por arbitramento e por artigos. E depois a gente tem, então, o advento do novo CPC de 2015, ele mantém a mesma sistemática, a mesma ideia, então ele toma emprestado aí mesmo procedimento aí que foi adotado com o advento da Lei 11.232, porém, ele apenas o quê? Transforma, né? Muda a nomenclatura de liquidação por artigos para liquidação pelo procedimento comum, tá? Então, trata-se apenas o quê? De uma mera mudança de nomenclatura, uma mera mudança didática. Do ponto de vista prático, a gente teve pouca ou quase nenhuma modificação em relação ao procedimento de liquidação do CPC antigo em relação ao CPC atual. Então, olha só, finalizando aqui, então, tá, essa primeira ideia aí com relação a esse tema, o que ficou faltando só eu colocar aqui para a gente poder terminar esse tópico, tá? Existe aí alguns princípios que a gente vai ter que obedecer, tá? Então, eu até chamaria isso daqui, ó, de princípios gerais a serem observados, tá? Por que eu colocaria isso daqui? Primeiro ponto aí que você tem que ter em mente. O procedimento da liquidação não pode contrariar o que foi decidido. Ele não pode ir contra o que está na própria sentença. Você não pode utilizar o procedimento de liquidação de sentença para ampliar ou para reduzir o alcance do que ficou decidido. Existe aqui, então, o princípio do respeito à coisa julgada material, tá? Eu queria que você destacasse isso daqui, tá? Respeito à coisa julgada material. Matéria que já foi alcançada, né? Já foi albergada pela coisa julgada material, tá? Então, esse daí é um princípio universal, tá? E ele tem que ser respeitado, tá? No procedimento da liquidação de sentença, tá? Então, não há possibilidade aí de você... não há possibilidade aí, então, de se alcançar ou de se reduzir o alcance, né, da coisa julgada. O segundo ponto aí, o segundo princípio aí, tá, é que o comando decisório, ele, então, né, ele é formado aí pela coisa julgada material, qualidade também que pode ser recoberta as questões prejudiciais decididas aí, então, na forma do 503. Deixa eu só pegar aqui de novo aqui, olha só. É do 502 em diante, ó. A coisa julgada material, a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. E olha o que diz aqui o 503, ó. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, tá? Então, é justamente, né, o que diz respeito aqui a esses dois dispositivos aqui, do 502 e o 504, que restringe, né, o conteúdo da decisão ao procedimento da liquidação de sentença, tá? Deixa eu só colocar aqui, então estamos no 502, tá? Então, olha só,
esse comando aí decisório, tá? Ele tem, então, ele tem que estar dentro dos limites, né, da coisa decidida, dentro dos limites, então, do conteúdo decisório, tá? Não é possível, então, a parte, né, ampliar ou reduzir o alcance, né, da decisão, daquilo que foi decidido, daquilo que foi alcançado, né, pelo trânsito em julgado da sentença, tá? Olha só também outra situação aqui, ó. Não pode ensejar nova decisão a respeito do mérito, né, já imutável, que no mínimo encontra-se o quê? Em ato de litispendência. Trata-se, portanto, o quê? Da regra da fidelidade ao título, tá? Deixa eu colocar aqui bem claro aqui para vocês aqui, ó. Trata-se, portanto, então, da regra da fidelidade ao título, tá? Então, olha só, tal dispositivo aí também engloba todas as matérias que poderiam ser aduzidas, mas não foram, tá? Isso aí também de acordo também com a regra do 508 aí, tá? Então, deixa eu ver o que mais aí que a gente tem aí para poder tratar. Ah, tá. Ficou faltando a gente falar também sobre a natureza da decisão. A natureza da decisão do procedimento de liquidação de sentença, tá? É uma decisão interlocutória. Então, olha só, contra essa decisão aí, tem cabimento o quê? O agravo de instrumento, tá? Por quê? Se não é decisão que põe fim ao processo, né? É uma decisão que apenas põe ela apenas resolve um incidente processual, então, obviamente, que contra essa decisão aí não cabe o recurso de apelação, tá? Então, da decisão que julga o procedimento, né, de liquidação de sentença, qual é o recurso cabível aí, então? Seria o agravo de instrumento, tá? E por fim aí, tá? Também vale a pena a gente dizer aí que tem a possibilidade também da liquidação provisória. Ou seja, ainda que a minha sentença esteja pendente de recurso, tá? Mas, se o credor assim desejar, ele pode promover a liquidação provisória, pela regra aí do 512 do CPC, ainda que esteja pendente o recurso contra ela, tá? Muito embora, né? Aliás, independente aí se o recurso está dotado de efeito suspensivo ou não, porque a liquidação provisória, ela serve apenas para fixar o valor do quantum, né? Do valor exato ali do conteúdo condenatório. Portanto, ela não tem ainda, não exprime ainda um conteúdo, né, executório. Ela serve apenas para fixar o valor, tá? Então, devido a isso daí, o legislador previu aqui a hipótese do 512, que autoriza o manejo aí da liquidação de forma provisória. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais um breakzinho aqui de 5 minutinhos e a gente volta para a gente poder falar sobre o procedimento da liquidação por arbitramento, tá? 5 minutinhos aí a gente volta.